E aí pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está acompanhando aí essa série de vídeos, essa saga que a gente fez aí o processo de criação do banco de dados MySQL lá na plataforma da Heroku no primeiro vídeo. No segundo vídeo a gente alimentou essa base de dados via MySQL Workbench. No terceiro vídeo a gente teve uma visão geral de um SQL de maneira bem prática e fez algumas consultas aí, o retorno da informação via SQL. Para quem não conhecia a linguagem, deu para ver de maneira bem básica e bem prática como fazer o retorno de informação utilizando essa linguagem. E ainda utilizando essa linguagem, as consultas que a gente fez na última aula, a gente vai fazer o retorno de maneira visual agora, de maneira gráfica, com relatórios personalizados, com dashboards, através dessa ferramenta que é o Google Data Studio, tá? Que eu falei lá no começo que era o projeto inicial da gente, era chegar nessa etapa, fazer esse retorno de informação. Vocês vão ver que a gente vai fazer um relatório bem interessante, que você pode aplicar numa empresa, na empresa que você já trabalha, numa nova empresa que você vai chegar, tá? É um serviço bem bacana que você vai agregar aí na sua caixa de ferramentas de habilidades. Vamos voltar para o MySQL Workbench só para a gente relembrar onde a gente ficou. A gente tinha feito uma consulta aqui, onde a gente somava os pacientes. Para quem não viu as últimas aulas, a gente fez um simulador aqui de um mini módulo de um sistema hospitalar, de um sistema de uma clínica, onde a gente tem pacientes. Esses pacientes, a gente colocou algumas informações para trabalhar com consultas. Esses pacientes, eles vão ter alguma profissão e eles vão ter uma cidade aonde eles pertencem. É como se fosse um módulo de cadastro normal. Isso podia ser um funcionário, um vendedor, qualquer coisa do tipo, tá? Só para a gente ter uma visualização aqui de um cenário específico, de um cenário fictício. A gente tinha feito uma consulta onde somava a quantidade dos pacientes por conselho. A gente tinha dois conselhos inicialmente, o do analista de sistema e o do advogado, que a gente criou aqui. Eu deixei como lição de casa para vocês que vocês alimentassem a base de vocês com novos pacientes, com novas profissões, com novas cidades, e foi isso que eu fiz aqui na minha, tá? Para a gente ter um retorno mais interessante visualmente, é interessante que a gente tenha uma base um pouco mais alimentada. Eu cadastrei aqui novas profissões, novos conselhos. Eu fiz uma consulta aqui, eu acrescentei na verdade aquela mesma consulta que a gente fez, novas linhas, através de um union all, que eu já expliquei para vocês no último vídeo. A gente consegue unir consultas quando as saídas delas têm os mesmos campos, os mesmos tipos de dados. Se eu tenho duas saídas aqui em duas colunas, uma vai trazer o nome do campo, a outra vai trazer uma quantidade num tipo inteiro, eu consigo juntar isso aqui com o union all quantas vezes eu quiser. Então eu fiz aqui mais consultas, trazendo o resultado de outros conselhos. Aqui eu consigo trazer, no caso, a soma de pacientes que têm as profissões vinculadas a esses conselhos aqui na unidade. Eu fiz outras consultas aqui que eu vou utilizar no meu relatório. Vocês podem fazer as de vocês. Tudo que eu fiz aqui foi utilizando o que eu mostrei na última aula. Eu fiz um contador aqui do paciente que está na unidade com a profissão ID44. Qual é a profissão ID44? Eu cadastrei a profissão policial, é essa profissão. Vamos simular aqui que a gente está num trabalho em conjunto com a Secretaria da Defesa Social e a gente quer saber quantos policiais tem internos na unidade. Seria essa consulta aqui que a gente iria utilizar. Eu estou trabalhando com coisas básicas assim, mas coisas que a gente pode simular um modelo de realidade. Eu fiz uma consulta aqui que vai mostrar as cidades e quantos pacientes a gente tem por cidade na unidade. Fiz uma consulta parecida com a do policial, mas agora por região e utilizando a profissão de enfermagem. Eu coloquei essa profissão. Vamos simular que a gente está numa pandemia, que alguns estados estão sendo assolados por alguma pandemia, alguma coisa do tipo, e a gente quer saber quantos pacientes da nossa unidade são enfermeiros, trabalham com enfermagem, e de que regiões do país eles são, de que região do país ele é. A gente vai ter isso aqui também, utilizando a mesma coisa que a gente já utilizou na última aula, tá? Então a gente vai utilizar essas consultas basicamente lá no Google Studio. Vamos para a ferramenta, que é o que a gente vê hoje. Se você jogar aqui, ó, Google Studio no Google, já vai aparecer o primeiro resultado, Google Data Studio, é o nome da ferramenta. Você vai clicar, provavelmente você já tem a sua conta da Google, você vai utilizar ela para chegar aqui. Você vai criar um relatório novo, só clicar aqui, ele vai abrir um relatório em branco e vai solicitar uma fonte de dados. Quais são os dados que a gente vai utilizar nesse relatório? Obviamente, é a base de dados lá da Heroku, que a gente está trabalhando com ela. Você lembra que na primeira aula a gente viu os dados de acesso, a gente utilizou para fazer essa ligação no MySQL Workbench, tá? Os meus dados já estão aqui salvos. Eu não vou revisar muita coisa que a gente já viu, porque eu quero que esse vídeo não fique tão longo. Os outros vídeos ficaram muito extensos, eu já falo muito e ficaram muito longos, eu quero resumir esse aqui. Então, as minhas conexões já estão aqui, eu espero que vocês tenham as de vocês aí. Caso não, vão lá na Heroku, confiram lá, no primeiro vídeo eu mostro onde é que você olha, para a gente ter essa conexão aqui.
Cada conexão que a gente fizer vai virar uma origem de dados. Eu já tenho as minhas salvas aqui, tá? Mas eu vou mostrar a vocês como faz uma nova conexão, como fazer uma nova conexão. Depois você vai adicionar outras queries, você vai adicionando outras consultas e fazendo a sua base de dados aí. Eu vou mostrar, vou exemplificar a criação de uma do zero. Aqui no pesquisa eu vou digitar MySQL, ele vai me trazer os conectores que a ferramenta dispõe para esse banco de dados, para o banco de dados que a gente vai trabalhar. Essa ferramenta Data Studio, ela tem várias conexões que já são padrão dela mesmo, tá? Para Google Analytics, para Google ADS, que fazem essa ligação bem mais simples, mas a visualização interessante que eu enxerguei dela é justamente isso, é a gente trazer fontes de softwares de terceiro. Você vai entrar numa empresa que tem aí um sistema em PHP com MySQL, se você tiver se você ter essa liberdade com a empresa, se você conseguir convencer a sua gestão, a sua liderança a lhe dar um acesso de consulta a essa base, você pode apresentar aí para o seu líder um relatório que você vai ver aqui no final, muito interessante, que vai agregar muito valor. Então vamos continuar aqui, no final vocês vão entender melhor o que é que eu estou dizendo. Vou clicar aqui no MySQL e aqui é onde a gente vai colocar as informações de acesso lá que a gente copiou da Heroku. O host, a porta, o banco, o usuário e a senha. No meu aqui ele já reconhece a senha, ele já salvou aqui no meu gerenciador de senhas, ele já autocompleta. Eu vou autenticar, ele vai puxar aqui, se tudo der certo, as tabelas da nossa base. Ele já foi lá na plataforma da Heroku, subiu aquela conexão MySQL que a gente criou e localizou todas as tabelas que a gente populou via MySQL Workbench. O Google Studio ele tem a particularidade que você pode trabalhar diretamente com as tabelas da sua base de dados, tá? E fazer a união via os filtros do próprio Google. Ele vai ter as métricas lá que você vai poder calcular, vai criar condicionais e pode trazer algumas informações diretamente pela tabela. Mas a gente vai trabalhar aqui com SQL, em consulta personalizada. Porque quando você tiver com uma base muito grande, caso você queira uma informação realmente precisa e valiosa, geralmente você vai localizar ela via SQL, tá? Como em tudo, essas ferramentas que vão automatizar um processo, elas são boas, mas não tão boas quanto a cabeça de um bom profissional utilizando uma boa linguagem. Você vai localizar informações muito mais precisas, você vai minerar muito mais profundamente uma base de dados utilizando a sua expertise em SQL. Não é o caso das consultas que a gente vai fazer aqui, a gente vai trabalhar aqui com coisas básicas, só para finalidades didáticas, mas a gente vai trabalhar nessa parte aqui da consulta personalizada para você entender como funciona justamente isso. É só adicionar, depois que você jogar a query para cá, para esse campo, ele vai confirmar aqui se você quer adicionar no relatório, você vai confirmar que sim, e ele vai criar aqui a base de dados. Esse menu da direita aqui a gente vai utilizar bastante, se acostuma com ele, você vai fuçar bastante ele aí no seu computador, para entender como é que funciona. No início é bem chatinho, tem muita coisa para mexer aqui, mas depois você vai se acostumar. Ele vai jogar aqui basicamente a informação principal do campo. Ele não jogou a tabela exatamente como está no banco. Ele jogou a informação principal, que ele entendeu que é a região. Ele fez um contador aqui de uma métrica própria dele, que eu vou excluir. E ele faz uma lista aqui lateral, que a gente pode tirar aqui em estilo. Clicando em estilo, a gente pode apagar os números da linha, só desmarcar aqui. E a paginação, só desmarcar aqui. Então ele limpa lá embaixo também. A gente vai tirar também todos os cabeçalhos. Mostrar cabeçalho eu vou apagar, porque a gente vai trabalhar só com a lista. A parte visual, de cabeçalho, de legenda, a gente vai utilizar a própria ferramenta gráfica do Google Data Studio, porque vai ficar bem mais agradável esteticamente, tá? Mas isso aqui eu vou excluir porque eu já tenho as minhas bases de dados, as minhas selects que eu escolhi aqui para fazer o relatório que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui eu mostrei só para vocês entenderem como vai acontecer quando você criar uma conexão nova. Mas aqui, ó, olha o tanto de conexão que eu já importei. Todas aqui são as queries que eu mostrei a vocês lá, ó, policiais atendidos, enfermeiros por região. Aqui é a lista de pacientes, é só um select asterisk from na tabela de pacientes. Aqui são os conselhos e aqui é a lista de cidades. Vou começar colocando aqui a lista de pacientes ao lado. Vou sempre confirmar que eu vou adicionar uma conexão nova. Ele vai jogar aqui, ó, do mesmo jeito que a conexão nova que a gente tinha feito, mas eu vou tirar o que eu não quero que fique exibido. Eu vou tirar o cabeçalho, eu vou tirar o número das linhas e eu vou tirar a paginação. Eu vou vir lá em dados, eu vou apagar a métrica de contador também. Aqui. Eu vou apagar a métrica de contador, eu fiquei simplesmente com o nome dos pacientes. Aí eu tenho a informação limpa e eu vou editar isso de maneira visual da maneira que eu quiser.
Aqui eu fiquei com a lista completa dos pacientes que tem na unidade. De maneira resumida, né, aqui a gente tem uma lista total. Caso você estiver trabalhando com uma base real, você vai trabalhar com campos de data também para saber se o paciente está interno naquele momento. Você não vai ter uma lista de todos os pacientes que já foram atendidos. Seria bem redundante, bem errado, de maneira da lógica da informação, né? Você vai trabalhar com pacientes internos, com pacientes na unidade no momento. Vou mudar esse tema aqui também para ficar uma coisa mais profissional, mais agradável, mais com cara de dashboard. Que já fica bem mais legal. Você não visualiza exatamente como vai ficar. Você tem esse botão aqui, ó, você pode clicar nele, ele vai demonstrar um tamanho mais real. No final a gente vai compartilhar isso aqui. Eu vou mostrar a vocês como vai ficar. A gente vai trabalhar bastante aqui ainda vai chegar nas partes mais agradáveis. Aqui eu posso adicionar no campozinho de texto. E eu posso colocar as legendas da maneira que eu achar mais agradável. Vou colocar aqui lista de pacientes. Eu não vou utilizar as legendas que já vêm por padrão. Eu vou criar as minhas fontes, as minhas legendas, os meus cabeçalhos. Eu vou aumentar um pouco a fonte. 18 é suficiente. Já ficou mais agradável do que o que tem por padrão, né? Vou jogar aqui uma nova fonte. Vamos para os policiais, que é aquela informação, aquela query de policiais atendidos. Aquela query é só um total, é só um count, que ele me totalizava o total de pacientes com a profissão policial. Então, ele só vai me dar um número, tá? Eu vou jogar aqui, vou jogar uma legenda bonitinha ao lado, informando do que se trata esse campo. Policiais atendidos. Vamos dizer que isso é um trabalho da Defesa Social, por algum motivo está querendo saber quantos policiais tem na nossa unidade, a gente vai deixar essa informação aqui. Vou tirar esse total aqui de cima para ficar só com o número. Ocultar o nome da métrica. Isso. Vai ficar a informação mais limpa possível para a gente organizar o visual da nossa maneira, não da maneira que a ferramenta quer. Aqui está legal. Vamos mudar fontes também, como se trata de informação de alerta, a gente consegue colocar uma cor diferente. Eu vou colocar aqui um vermelho, tanto na legenda quanto no dado. Sempre que você for mudar o dado, geralmente vai estar aqui na aba de estilo, que seria o rótulo. Isso. Policiais atendidos, 2 policiais atendidos na unidade. Então já está criando uma forma visual, já está ficando agradável a nosso relatório, nossa lista de informações personalizadas. Vamos adicionar outro dado aqui. Vou trabalhar agora com enfermeiros por região. Isso aqui a gente faz de maneira gráfica, uma representação gráfica. Vou confirmar, vou adicionar. Tô indo rápido mesmo, pessoal, só para vocês verem o poder da ferramenta, só para vocês verem o como vai ficar interessante o que a gente já fez até agora, mas aí vocês vão pegar essa ferramenta, vão assistir de novo esse vídeo de maneira mais lenta, vão tentando reproduzir, vão brincando com ela, porque é muito legal, tá? Eu não quero fazer uma série de vídeos agora só mostrando essa ferramenta, eu já fiz todos os outros, eu quero gravar outras coisas aí para vocês, estou com outras ideias na cabeça, e eu quero concluir esse processo do Google Data Studio hoje, mostrando a ferramenta. Então vocês vão pegar isso aí, fiquem estudando, dá para ficar aprendendo muita coisa a partir desse vídeo aqui. Então vamos rápido, só para a gente ter a ideia do quão legal é. Enfermeiro por região, eu vou trabalhar agora com gráfico. Ó. Nesse menu aqui superior, eu vou adicionar um gráfico. E eu acho que dá para criar um gráfico de árvores, só para compor a estética do que a gente vai trabalhar aqui. Geralmente ele vai alimentar com o que ele acha que fica mais interessante. Ele alimentou com as regiões, mas ele não colocou nas dimensões corretas. Eu vou colocar aqui dimensão por período, a região, e a métrica vai ser o enfermeiro. Deixa eu ver se eu vou acertar. Não, a métrica é o enfermeiro, aqui embaixo, métrica. Vou substituir a soma. E aqui vai ser a região. É isso mesmo. Então, ele totalizou aqui, ó, que tem 2 enfermeiros da região sudeste, um da região sul e um da região nordeste. Então, a sudeste vai ser a região mais preenchida. Vamos mudar a estética novamente. Aqui eu posso escolher o padrão de cores, ó, trazer um laranjado.
Vamos voltar lá para o estilo, vou tirar esse cabeçalho. Para. Não quero cabeçalho. Vamos deixar a escala. E só, vamos aumentar o tamanho das fontes. Acho que vai mais um pouco. Isso, mas está muito grande o gráfico em si. Vamos diminuir um pouco. Papá. Vamos copiar a legenda. Aqui. Enfermeiros atendidos por região. Enfermeiros atendidos por região. E acho que tá legal. Parará. Enfermeiros atendidos por região, policiais atendidos, lista de pacientes, quais são os outros dados que a gente tem aqui. Cidades eu vou deixar por último, vai ser o mais legal, certeza que vocês vão gostar disso aqui. Vamos trazer as informações por concelho, que vai ser um gráfico de colunas. Vamos colocar as colunas aqui. Mesma coisa, ele alimentou com o que ele acha que está mais correto, mas eu não quero essa métrica deles, eu quero a minha métrica que eu já trouxe da Select, que é o Count. Eu vou tirar a métrica deles aqui, ó, e ele organiza. Aqui já ele localizou o conselho como a informação principal, então tá ok. A gente tem 4 pacientes na unidade pelo conselho do Corém, 2 da Polícia Civil, da OAB e assim sucessivamente. Ele organizou aqui bem corretinho, tá? Vamos só alinhar um pouco. Deixa eu ver qual fonte de dados a gente tem ainda. Enfermeiros por região já foi, policiais já foram, lista de pacientes, os conselhos e a cidade. Então deixa eu só organizar aqui antes de ir para a cidade como vai ficar à disposição de tudo aqui. E vamos lá adicionar as cidades. Uma das partes mais interessantes que eu achei dessa ferramenta da Google, pessoal, é a integração deles, obviamente, com as próprias ferramentas. Claramente teria. Mas vê que interessante se a gente for criar aqui um gráfico de relatório que tem a ver com localização, com informação baseada por localização. Eu vou deixar vocês verem na prática. Adicionei minha fonte de dados aqui, de cidade total, é um count normal, que vai somar a quantidade de pacientes por cidade. Vou vir aqui em gráfico e vou jogar um mapa de balão. Vou selecionar onde é que eu quero que ele fique. Inicialmente ele vai dar esse erro porque a configuração está incorreta, porque ele vai tentar fazer a configuração da maneira dele, mas não vai rolar. E aí o que a gente vai fazer? Ele pegou aqui como a fonte de dados o nome da cidade, que é o correto. Porém, a fonte está em tipo texto. Não, cliquei errado, sai. A fonte está no tipo texto, na verdade é aqui a dimensão. Vamos jogar para a cidade aqui, ó. Ali seria o nome da base da gente. Ele reconheceu aqui a cidade como o local de informação que ele vai tirar. Porém, você está vendo aqui ABC, porque essa fonte ela é um string do banco. E o Google não vai reconhecer isso aqui como uma localidade. Só que você vier aqui, ó, você vem na parte de edição de campo e clicar aqui, você vai ver que ela tem outros tipos que você pode meio que converter, e uma delas é a informação geográfica. Isso é muito interessante, ó. Você vem aqui em cidade, então ele vai puxar no Google Maps as cidades pelo nome que tem na base da gente e vai trabalhar com essa informação de maneira geográfica. Ele vai completar aqui um mapa bonitinho. Para isso, vamos completar o restante aqui, ó. Eu tenho
o local vai ser cidade e a dimensão de cor vai ser o total. Se tudo der certo, ele vai jogar esse mapinha bonitinho aqui, ó, utilizando o próprio Google Maps, e vai dizer quantos pacientes a gente tem numa somatória por cidade. Vai localizar a cidade no país aqui da gente, obviamente, que é o Brasil. Eu posso colocar aqui uma métrica de... deixa eu ver, isso aqui pode ficar bem mais legal. Eu posso colocar total com uma métrica de tamanho também. Então ele vai aumentar, ó, os lugares que tem mais frequência de paciente, vai estar mais populado. Isso é muito interessante. Então você pensa no valor que você vai agregar. Você vai chegar numa empresa que trabalha com venda, por exemplo, ela já tem aquela ferramentazinha padrão que diz quanto ela vendeu por mês, quanto ele vendeu por estado, ele já consegue ver de maneira numérica. Mas você já pensou você aplicar isso aqui para um líder da sua empresa, para o dono da loja, para o dono do que seja? Você aplicar para ele de maneira gráfica, de maneira visual, o quanto ele está vendendo, para onde ele está exportando mais, e tudo de maneira grátis, cara. Ele não vai ter, você pode até cobrar pelo serviço, se você vai vender essa ideia, essa solução, mas você vai conseguir implantar isso aqui gratuitamente e vai gerar muito valor. Qualquer ferramentazinha simples, qualquer empresa que você chegar, cara, vai ter um sisteminha que trabalha com PostgreSQL, que trabalha com MySQL, que trabalha com PostgreSQL, com Oracle, que tem como fazer a conexão também via Google Data Studio, e você consegue trazer tudo isso aqui, fazer essa informação toda arrumadinha, toda bonitinha e apresentar gratuitamente. É muito show de bola, cara. Então daqui, vamos ver o que eu posso mudar no estilo desse mapa. Da mesma maneira que você consegue mudar os gráficos, se você clicar aqui em estilo, você vai tirar também o que está em excesso. Você pode mudar aqui o tipo de visualização para satélite, mas para dashboard fica bem mais profissional, bem mais interessante deixar o próprio mapa. Você pode alterar aqui se você quer os pontos de referência, rótulos, vias. Eu vou deixar tudo. Você pode permitir a movimentação do zoom, eu deixo, mas eu tiro o controle, acho que fica mais limpo. Eu tiro o controle do Street View, vai apagar o bonequinho. E o telecheia também eu tiro para deixar só essa visualização aqui de relatório, fica bem mais interessante. Título da legenda, vou deixar. Então vê como fica interessante, pessoal. É muito bacana essa parte da Google. Você pode trabalhar outro tipo de mapa também com sensor de calor, fica bem interessante. É muito show de bola. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma fonte de dados aqui para explorar. Eu creio que não. Deixa eu ver como ficou. Como é que tá essa... Eu acho que tá bem legal. Essa é a visualização que o gestor vai ter. Ficou a visualização final. Você pode ajustar várias... Tá, vamos mexer de novo. Vamos colocar aqui. Vamos deixar ele mais bonitinho possível. Vamos colocar a legenda aqui também. Os atendimentos por cidade, né? Vamos copiar essa legenda. Esse mapa ficou bem intuitivo, mas mesmo assim a gente muda. Atendimentos por região. Ele está mapeando por cidade, mas vai ficar mais agradável aqui a informação por região. Aqui eu vou dar uma fonte bem maior. Esse aqui ficou o destaque do nosso gráfico, do nosso dashboard. E eu vou dar uma cor diferente também. É isso. E é isso, pessoal. Acho que vocês já trabalham com o Google, você sabe que você consegue gerar um link aqui, ó, igual uma planilha, qualquer apresentação que seja da suíte da Google, você pode compartilhar, que estava colocando no lugar errado. Você vai compartilhar e gerar o link do relatório. Esse link você pode colocar se ele vai ter permissão de edição, se ele vai ser só para visualização, assim como qualquer ferramenta da Google. Então você imagina, você pegar esse link aqui com essa visualização, mandar para o seu gestor, para o seu líder, colocar um atalho na área de trabalho dele e ele vai ter essa informação aqui de maneira visual, simultânea. Isso aqui você consegue, o padrão da ferramenta, ela tem uma atualização, se eu não me engano, de
8 horas, depende do conector. O conector do MySQL, se eu não me engano, é de 8 ou 12 horas. Mas você pode, na fonte de dados, colocar para atualização de 1 hora, a cada hora. Às vezes, eu já testei, eu já vi isso atualizar de maneira mais rápida. Às vezes ele faz uma atualização menor do que 1 hora. Considerando que vão ter sistemas que precisam de uma atualização muito mais simultânea, que precisa ser atualizado instantaneamente caso um dado seja alterado. Mas eu imagino que se você vai apresentar essa ferramenta para alguém que não tinha nada, uma atualização a cada hora já é muita coisa. Para quem não tinha sistema nenhum, já é bastante coisa, tá? Então foi isso, pessoal. Eu acho que eu consegui resumir. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado mais uma vez tão longo. Eu fiz uma apresentação rápida do Google Data Studio. Tem muita coisa para mexer nessa ferramenta. Eu espero que vocês brinquem muito com ela. E a parte mais interessante realmente que eu achei foi isso, foi de você pegar uma fonte externa, não de você trabalhar com o que já está lá dentro da Google, com as ferramentas que já são integradas, mas de você puxar um banco de um Postgre, de um MySQL e direto para dentro do Google Data Studio e você exportar isso de uma situação externa para cá. É muito interessante, cara, é totalmente gratuito. Então aproveitem, curtam, comentem aí se vocês gostaram, se eu fui muito rápido, se eu não expliquei direito, comentem. Me ajudem a continuar, porque eu pretendo gravar outras coisas para vocês. É isso aí, pessoal. Valeu!